Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Você sabe, o objetivo desse programa é te levar informações para que você tenha cada vez mais uma atitude positiva em relação às suas saúdes. E quando eu falo saúde, não é só a saúde física, é a saúde física, a espiritual, a emocional, algumas vezes a financeira. E nessa sessão que a gente tem feito aqui, nessa temporada que eu tenho feito com o Dr. Carlos Eduardo e com o Dr. Fábio Rainha, a gente fala sobre saúde física, muitas vezes, a maioria das vezes sobre saúde física e na terceira idade com o idoso. O Dr. Fábio é um amigão querido, além de médico, é um amigão do Centro de Geriatria de Campinas. É isso aí, Sandra. Estamos lá no Centro de Geriatria, cuidando dos nossos idosos e das famílias, com certeza. E o Fábio, ele quebrou em mim aquele preconceito que a gente tinha de que médico sabe de tudo, que médico é distante, e não, ele sabe de tudo, mas ele não é distante. Ele cuida da família com muito carinho e é um momento tão importante, né, doutor Fábio? Às vezes as pessoas não entendem, porque você ter familiares idosos, né, é difícil, você tem que trabalhar, cuidar dos filhos e dos idosos, então o Fábio tirou esse monstro que eu tinha na cabeça e me ajudou muito, sabia? Isso aí, Sandra. Acho que o cuidar do idoso é justamente isso. É abraçar o ser humano de maneira global. E nós não somos isolados, somos feitos em família, em sociedade. E quando a gente fala de problemas com o ser humano de forma geral, no idoso em específico, você citou hoje a questão emocional. Então, na verdade, tudo acaba bombardeando o setor emocional. Tudo acaba gerando, muitas vezes, um transtorno emocional na vida do idoso. Muitas vezes não é com ele mesmo, é a preocupação com o familiar, é a preocupação com a situação financeira, é um estado que acaba sendo gerado na vida do idoso. Uhum. E o Dr. Fábio, desde a primeira vez que eu fui consultada por ele, né, por causa dos meus pais, ele falou algo que eu nunca mais esqueci, que quando você tem terceira idade, né, uma pessoa idosa na família, você não pode tratar do problema, você tem que tratar do ser humano, e aí você cuida do problema também, né? E o nosso assunto de hoje é sobre a depressão na terceira idade. A gente sabe, eu escuto muito, a gente lê que a depressão é o mal do século, é um problema que vai afetar milhares de pessoas no mundo todo, mas acredito que a depressão na terceira idade tem uma outra causa, né, Dr. Fábio? Olha, Sandra, a depressão ela tem que ser vista não apenas como sentido da pessoa se sentir bem. Ah, eu estou triste, eu quero me sentir bem. Não, a depressão tem muitos outros desfechos, comprovadamente, comprovação científica, de que são geradores a partir dessa situação do estado emocional. Por vezes a gente consegue perceber que doenças, inclusive, são geradas a partir disso. Então, por exemplo, doenças cardíacas, doenças de memória, podem ser geradas a partir do status emocional. Perceba então que não é simplesmente se sentir bem. Existem outras questões que podem estar relacionadas a este momento, a este evento emocional. Uhum, com certeza. E Fábio, como que a gente identifica, né, se a pessoa se um idoso em casa está triste, está depressivo, qual que é a grande diferença? Sandra, a grande ideia primeiro é no cuidar do idoso, conhecer seu idoso, né? Então a gente só vai perceber aquilo que a gente presencia. Então se a gente delega a terceiros, muitas vezes as coisas passam desapercebidas. A questão da depressão na terceira idade é algo extremamente importante, pois como eu estava dizendo, gera aumento de mortalidade, por exemplo. O idoso deprimido, a incidência de morte nesse grupo é maior. A incidência de outras doenças, por exemplo, insuficiência cardíaca, doenças coronarianas, é maior. Aumenta a chance de demência em 30%. Se ele for depressivo? Exatamente. Então, um idoso que tem depressão e não trata, ou trata e não melhora, que daria na mesma, a chance de demência aumenta em 30%. E veja que hoje em dia você encontra diversos pacientes que até tiveram alguma tentativa de tratamento e muitas vezes tomam remédio há anos e não está eutímico, ou seja, não está com o seu humor no estado natural ou normal que deveria ser. Portanto, ele toma remédio, acha que está se tratando, não está melhor e está sob risco. Então, portanto, é uma situação que a gente tem que balancear assim no olhar geriátrico, no olhar de alguém que conheça. Até mesmo porque simplesmente tratar a depressão não é só dar remédio. Dar remédio é uma das possibilidades, mas existem outras possibilidades também. Lembrar que o remédio ele produz efeitos colaterais. Então você tem que trabalhar não só dando remédio, mas observando os possíveis efeitos colaterais.
Isso a gente vou falar mais adiante com você. Mas então, a identificação, que foi aquilo que você falou para mim, do idoso, como é que ele identifica? Justamente participando, vivenciando o quê? As situações do dia a dia, se ele mantém a disposição dele que ele tinha antes, se ele tem vontade de fazer as coisas no dia a dia, ou ele faz porque tem que fazer, se esse idoso sai de casa ou não sai de casa, como assim? Onde está o prazer dele? Você pergunta, olha, pai, mãe, fulano, ciclano, o senhor prefere ficar ou sair para fazer coisas novas? Aquela tendência de, não, eu prefiro ficar em casa, esse é um sinal que pode estar significando um quadro de depressão. Então, aquela ideia de que depressão é simplesmente aquela pessoa que se veste de preto, fica reclusa no quarto escuro, trancado, chorando, isso não é verdade. Muitas vezes a sensação, o sintoma da depressão, ele vem da alteração de memória, ou ele vem daquela sensação de falta de energia. Muitas vezes você conversa com o idoso, você não encontra nada. Aí a única queixa dele qual é? Falta de energia. E no contexto específico, muitas vezes, a simples sensação de falta de energia, excluindo outras possibilidades, é sinal de depressão. E você tem que dar algo a mais nesse paciente. Então, percebe que a alteração de humor é fator gerador de outras situações. Outra muito comum, transtorno de sono. O transtorno de humor vai gerar uma perversão do ciclo sono-vigília. A pessoa não dorme, ou não dorme bem. Então, isso o humor ajuda a deprimir. E acaba sendo um ciclo vicioso, porque uma coisa gera outra. Porque não tem como você ter um bom dia se você não tiver uma boa noite de sono. Então, uma coisa gerando outra. Então, a identificação vem a partir desses sinais e sintomas. Aí você fala assim, mas hoje eu acordei e estou indisposta, estou com depressão? Acordei e estou triste, estou com depressão? Estou mais irritada, isso é depressão? Depende do quê? Qual é o prazo que isso tem acontecido? Se for hoje, não. Porque esse é um sinal ou um sintoma de depressão, mas isso é oscilante, todos nós oscilamos. A partir de 2 semanas de permanência desses sintomas, daí você pode atribuir a um quadro de depressão. Então existe um número para isso, que não foi eu quem criou esse número. Esse número é um dado científico. Mais de 2 semanas com alteração de estado de humor, você classifica como depressão e tem indicação de tratar. E doutor Fábio, você disse que em muitos casos a pessoa está com depressão, ela acha que está tratando, mas não está tratando, porque o remédio não faz efeito, o que acontece? Sim, pode ser que o remédio não faça efeito, pode ser que esse remédio faça efeito, mas precisa de a dose ser aumentada, muitas vezes ele tem que ser trocado, e pode ser que muitas vezes o remédio ele vinha bem, mas você precisa entender qual é o fator causal daquele tudo. Qual é o fator, a gente chama de fator gatilho, que gerou aquela situação. Porque muitas vezes você pega uma pessoa com um problema, por exemplo, familiar, muito sério, e isso foi o gerador daquela situação dele. Então você dá uma medicação baseada no diagnóstico, no prazo, tudo correto, a pessoa melhora por um período, daqui a pouco ela piora, ela afunda novamente no seu estado de humor. Mas aí você vai conversar com o paciente, entender e conhecer, parece que o fator gatilho continua o mesmo. Então veja, o remédio não é milagroso. O remédio ele ajuda, auxilia, dá uma sensação melhor para o paciente, para que ele consiga tocar a sua vida, tomar suas decisões e fazer coisas na vida. Mas ele não vai resolver o problema do paciente, o desencadeante. Com certeza. Então percebe que aí nessa hora, a ação do próprio paciente, a racionalização do seu problema, aí entra a terapia cognitivo-comportamental, o apoio dos outros especialistas, por exemplo, o psicólogo ou o psiquiatra que faça terapia, para auxiliar na racionalização desse problema. Agora, mais ainda, a participação da família, né? Porque, novamente, a situação da família sempre está em jogo. Você precisa auxiliar aquela pessoa a melhorar o seu estado. E o que está causando aquilo? No consultório médico, a gente pega diversas situações. Muitas vezes econômicas. O idoso é preocupado com o filho, com a situação econômica do filho. O idoso já é aposentado, o filho está na sua vida ativa. Quem banca o filho é o idoso. E daí fica aquela situação. Né? Eu estou preocupado porque eu estou no meu fim da minha vida, eu vou falecer, talvez eu faleça. O que vai acontecer com o meu filho? Quem vai bancar? E aí, essa situação, a gente não consegue resolver com remédio. Percebe? E doutor Fábio, o senhor falou aí de quais são as causas, né? O que pode estar causando a depressão.
provavelmente algo que influencia muito na depressão do idoso é esse estado de dependência, né? De não poder muitas vezes dirigir, não poder muitas vezes andar. Eu acho que isso deve influenciar muito. Ou o senhor acredita que é algo assim genético, que não, ele já era depressivo antes e isso se agrava, ou os dois, não sei. Nós temos todas essas possibilidades, na verdade, né? Você tem a condição genética, você tem a condição de dificuldade da produção de mediadores serotoninérgicos intracerebrais que vão ser os preceptores desse processo todo, né? Esse paciente precisa de remédio, a terapia só não vai resolver também, mas na essência, ser feliz é uma condição muito individual. Eu sou feliz com algumas coisas, você é feliz com outras coisas, mas no contexto geral, para que sejamos felizes, nós temos que ter independência, nós temos que ter autonomia, né? Condição de tomada de decisões próprias. Então, aí esbarra nas condições que você falou. Muitas vezes, determinado idoso ele sempre foi independente, fazia suas coisas, dirigia, por exemplo, e às vezes a perda da direção faz com que ele deprima. Mas aí você tem que analisar caso a caso. Você pega um paciente de 90 anos que tem uma lentificação de movimento, você botar ele para dirigir num trânsito que é extremamente complicado, você está colocando ele sob risco e outros. Mas talvez a conversa, pai, mãe, o que você acha? Hoje em dia temos meios de transportes alternativos, o senhor continua independente, o senhor continua fazendo o que o senhor quer, a senhora continua podendo ir à padaria, ir à farmácia, ir na casa do outro filho, usando o transporte alternativo. Por que não? Interessante. Realmente a gente tem que ir encontrando alternativas, né, para fazer com que os idosos vivam bem. A gente vai para um rápido apoio cultural, voltamos logo. Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude e hoje eu estou entrevistando o Dr. Fábio Rainha e a gente está falando sobre depressão na terceira idade. E, Dr. Fábio, eu estava te perguntando sobre depressão e o que eu queria saber é o seguinte, eu perguntei como que a gente identifica, né, se é a tristeza ou se é a depressão, e o que eu queria saber agora é o seguinte, como que a gente pode evitar? Por que eu te pergunto isso? Eu não sei se eu vou viajar muito na minha teoria agora, mas eu tenho 2 crianças em casa e uma eu sei que ama gente, ama sol, ama calor, ama estar nos lugares e a outra é muito mais introspectiva, prefere ficar em casa, gosta de lugar frio. Isso já não é uma predisposição genética ou não? De se ela pode ter ou não depressão? Ou realmente o que eu estou falando não faz sentido nenhum? Não, é assim, não tem essa correlação. Isso que eu quis colocar lá no começo, sobre aquela história de falar, vê-se de preto, quarto escuro, tudo fechado, tudo mais. Não. O que você tem são perfis de comportamento diferentes, de personalidades diferentes, essa é a palavra, tá certo? Agora, como você consegue diminuir as chances de eu ou você, né? Seria principalmente voltar à história de sempre. A atividade física, por exemplo, é um grande estimulante, né? Estimula a disposição, melhora o humor fortemente. Aliás, no tratamento para a depressão, falando em tratamento, nós falamos de terapia cognitivo comportamental, falamos sobre remédio, atividade física faz parte do tratamento. Para que nós consigamos desmamar as drogas ou os remédios do paciente, a gente sempre associa a atividade física, que é um meio melhor. Porque além da atividade física ser um momento de prazeroso ou de desenvolver esse prazer, a atividade física ela melhora a liberação, a produção de mediadores serotoninérgicos igualzinho faz no remédio. Então faz parte desse processo todo da atividade física. Então eu sempre falo para os pacientes que não tem como a gente tirar um remédio sem a atividade física, né? Mesmo porque existe a chance de recaída. E daí vem a grande jogada. Antigamente falava-se de tratar a depressão em 3 a 6 meses. Aí depois mudou isso há uns 8 anos atrás, falava-se sobre 1 ano. 6 meses a 1 ano de tratamento, o paciente remitiu, ou seja, voltou ao seu estado normal, suspende a medicação. Algumas têm que desmamar e suspende. Beleza, atualmente não. Fala-se de tratamento inicial para 1 ano e até 2 anos, de 1 a 2 anos. E por que isso? Por causa da chance de recaída. Normalmente a recaída ela é pior do que o estado anterior.
Mas então não porque a depressão piorou, porque perceberam que um tratamento de 1 ano pode ter A recaída. chance de recaída é menor. Ah, tá. E o que seria recaída? É tirar o medicamento e a pessoa piorar? É isso? Isso, tira a pessoa piora, mas a piora não é imediatamente. Como muitos têm, vou parar o remédio, semana que vem eu tomo mal de novo. Não, pioras a longo prazo mesmo. Então a recaída sempre ela é pior do que o estado anterior. Então a gente sempre tenta o quê? Fazer com que o paciente perceba que essa melhora é importante, entenda todo o tratamento. E é interessante que tem muitos pacientes que às vezes a medicação dá tão certo, que doutor, será que eu preciso parar mesmo? Né? Não. Pode, é importante para tentar parar sim, para não gerar aquela dependência, não é do remédio, dependência emocional, dependência, que eu tomando um remédio eu fico bem, é essa dependência. E é interessante entender também que antidepressivo não causa dependência, antidepressivo não é tarja preta, antidepressivo não altera a memória, inclusive melhora essa capacidade cognitiva do paciente. Então veja que antidepressivo é um remédio que hoje em dia a gente usa para várias coisas. Antidepressivo funciona como celular hoje em dia. Celular, você pega o celular, você passa e-mail, usa mensagem, WhatsApp, acessa a internet, usa a sua agenda, tira foto, inclusive telefona. Entendeu? Então a ideia do antidepressivo também é essa. Antidepressivo a gente não usa só para depressão. Antidepressivo você pode usar para ganhar peso, perder peso, para ansiedade, para dar sono, para despertar, para incontinência urinária, depende de qual objetivo que você quer, inclusive para depressão. E aí muitas vezes é o reverso, tem alguns tabus com pacientes, porque doutor, você vai me dar um antidepressivo, mas eu não estou com depressão. Ele não entende muitas vezes isso. E hoje em dia o mais comum no consultório é usar antidepressivo para dor crônica. Ajuda muito. É tipo específico de antidepressivo. Então, você fala, eu estou com uma dor crônica, uma dor lombar crônica, e aí o paciente fala, o que eu posso fazer, doutor, o que é o melhor? Aí você dá a medicação, doutor, esse é um antidepressivo, ele na bula. Então, de antemão, já explica o que está acontecendo, como funciona para evitar esse tipo de contestação e dificuldade de aderência terapêutica também. Então, depressão tem que ser tratada. Eu falei, tem pacientes que se dão muito bem. Nós até comentamos aqui já anteriormente que existe hoje em dia tratamentos com antidepressivo e às vezes você dá um antidepressivo específico para aquele paciente que você acredita que vai dar certo, você dá e não funciona, dá e é efeito colateral. Você troca uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a coisa não progride. Existe hoje em dia o estudo farmacogenético que determina a que tipo específico aquele paciente vai responder, a que tipo específico de antidepressivo ele vai responder. É claro que a gente não faz isso todos os dias, porque existe um custo para isso. É bem caro esse custo, mas no Brasil já é feito, o que é uma novidade. Então hoje, para os pacientes que são difíceis de tratamento, depressões graves e não respondem a nada, cai como uma luva. Ajuda bem no tratamento e nos resolve a vida. Aí você consegue o sucesso terapêutico. Entendi. A única coisa que para mim realmente é uma novidade muito grande é que não é tarja preta. Eu achei que fosse. Não é antidepressivo. A gente usa como a receita carbonada, de controle especial, mas é a carbonada. Não é aquela receituário azul nem o amarelo, que são os mais controlados. Que esses causam dependência? Sim, esses podem causar dependência, podem causar... eles não são antidepressivos, só deixar de passagem, não é antidepressivo. Eles podem causar dependência, podem causar transtorno de memória, mas eu devo lembrar que a gente usa para situações específicas. Porque se for assim, tu vai estar ouvindo a nossa entrevista e falando, então eu não vou mais tomar o que o doutor me deu. Não. Não é isso. Cada caso é um, né? Exatamente. E a maior problemática é porque muitas vezes a gente ouve, eu tomo tal remédio, me dei bem, e aí passa para o outro. Esse negócio de passar para o outro é que não funciona. É daí que consegue as grandes complicações. Porque às vezes o outro empresta um remédio, passa um remédio que é tarja preta, a pessoa gosta, mas não é aquele negócio que ela precisaria, vai gerar uma dependência e ela vai buscar isso depois. E nem vai conseguir, né? Muitas vezes vai ter dificuldade com isso. Vai ter dificuldade, mas acaba conseguindo de alguma maneira ou de outra, né? Então é complicado isso daí da gente lidar com essas informações no dia a dia.
Pra você ter noção, tem medicação que a gente cria o estigma até que nem dá para tirar. Perfil de idosos, muito idosos que vêm com determinadas medicações que causam dependência, a gente nem tenta tirar mais, porque a tentativa de retirada, o paciente entra em confusão mental. O tamanho é o grau de dependência. Que daí, só para entender, esses sim são tarja preta. Esses são tarja preta. Se tem dependência, é porque... Exatamente. Entendi. E eu até, a gente está falando sobre idosos, sobre terceira idade, mas eu conversando com o Fábio aqui, me lembro muito dos dependentes químicos, dos meninos que fazem tratamento no Instituto Padre Haroldo e que muitas vezes chegam no Instituto para se recuperar de drogas, mas que usam antidepressivos, porque inclusive foi o que ocasionou eles usarem drogas. Eles eram antidepressivos, tinham esse problema, os pais não identificaram, começaram a fazer uso de drogas, e eu tinha uma época que eu tinha muito preconceito, eu falava, não, tem que tirar tudo. E com as informações, com a modernidade, a gente começa a ler, começa a conversar com muita gente, pesquisar, e realmente tem momento que se você não fizer uso daquilo, né, doutor? E de novo, a gente está falando aqui, não é para você que sempre achou que devia se usar e não usa, não é, você tem que sempre ir ao médico, mas tem casos que se você tira isso, você atrapalha todo o tratamento do dependente químico. Exatamente. E de um idoso, né? E eu volto a frisar, eu prescrevo tarja preta, eu prescrevo carbonada, mas existem indicações específicas, por isso que você tem que criar no seu cuidado o seu médico, o seu geriatra, o seu clínico, aquela pessoa que você confia, existe um relacionamento, existe uma empatia, uma segurança e que vai prosseguir na sua caminhada, é quem responde por você. Então, no idoso, a gente sempre fala sobre isso. Você pode ter um especialista, ter outro, você pode ter, não exclui outros especialistas. Mas você tem que ter a pessoa que vai te olhar como um todo. Senão você fica justamente isso. Cada um vê um segmento, ninguém vê o todo, e as grandes problemáticas vêm com isso, através das medicações que estão enganadas, que não são específicas para o idoso, as polifarmácias, que é o uso em excesso de medicações. Então, esse olhar sempre cuidadoso é importante. E o tratamento da depressão, portanto, gera melhora da qualidade de vida, melhora a perspectiva no ponto de vista de outras doenças. Depressão gera outras e descompensa as outras previamente. Pacientes com insuficiência cardíaca e depressão, por exemplo, têm descompensações mais frequentes. Então, veja que a doença ela acaba influenciando o todo. Com certeza. E provavelmente não faz parte de um comentário que o Dr. Fábio faria, mas fez parte muito tempo do meu comentário de lá no Instituto Padre Haroldo a gente falar, depressão é frescura, né? E hoje, para mim, é impossível alguém ainda achar que depressão é frescura, porque você não faria uma escolha tão ruim, né? A depressão realmente, ela atinge muitas pessoas e se a causa é por estarmos completamente desequilibrados emocionalmente, como esse século tem vivido isso, né? Muita informação ao mesmo tempo, aí já é um outro problema. Mas você achar que é frescura uma pessoa ter depressão, porque seria uma escolha muito ruim, era escolher ter depressão só por ter. E é algo genético, né, doutor? Sim. E realmente o cérebro da pessoa é diferenciado, né? Exatamente. Tanto que eu mencionei o estudo farmacogenético. Você consegue saber a medicação que vai fazer com que aquele paciente responda bem e tenha uma vida normal. Ou volte a ter uma sensação boa de saúde. Lembrando que a sensação de saúde é fundamental, né? A sensação de bem-estar, a sensação de ter saúde. E isso é o fator que determina a felicidade. Se não tem saúde, se não tem essa condição, a sensação de felicidade fica bem mais difícil. E aí, grandes estados de idosos, muito idosos, dependentes, idosos sem autonomia, idosos infelizes aí e que estão jogados aí na sociedade, muitas vezes. Ou participação da família, no consultório comum, aparecer idosos sozinhos, sem seus familiares. Mas não é sozinhos em uma consulta, a gente entende que muitas vezes não consegue, pela correria, ir acompanhar em uma ou outra consulta, mas tem idosos que vão comigo há anos, eu nunca vi um familiar. Eu tenho que convocar o familiar para ir lá, para poder conversar, falar, olha, eu sou o médico do seu pai, da sua mãe, eu estou cuidando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E é uma situação bastante complexa, no que tange até tomar remédio. Com certeza, com certeza. Pode fazer uma confusão, inclusive, né? Bom, chegamos ao fim de mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Procura no nosso site da VV8 TV, nas redes sociais. A gente fez uma temporada, nós temos feito uma temporada de programas com o Dr. Fábio Rainha e o Dr. Carlos Eduardo Sampaio.
E é muito interessante, são assuntos muito importantes e que realmente nos faz refletir sobre atitudes que a gente pode mudar na nossa vida, que a gente tem que mudar na nossa vida para viver cada vez mais e melhor. Te espero no próximo programa e é sempre um prazer ter você aqui conosco.